Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende do horário que a gente estiver assistindo e o local. Sejam muito bem-vindos, mais um grupo, mais um momento de estudo sobre uma obra tão importante como o Livro dos Espíritos. Hoje, a diversidade das raças humanas. Vamos ver se tenhamos nós capacidade de melhor compreender tão belas perguntas e tão belas respostas. Mas para isso estamos aqui, Tiago, Lucas, Fábio, Renato e eu. Ou seria o voluntário? Eis a dúvida que pairará durante a gravação do vídeo. Espero que vocês gostem, tem sido muito prazeroso e de muito aprendizado para nós. Então vamos lá, questão 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Ontem eu estava lendo exatamente um texto sobre isso de Kardec, ele falando assim, como que é possível, né? Dois filhos dos mesmos pais, vivendo da mesma forma, sob o mesmo aprendizado, terem atitudes tão diferentes. Isso falando sobre o processo das reencarnações e da individualidade que cada espírito traz no seu processo de vida. Mas agora aqui ele dá uma ampliada um pouco mais no meu raciocínio de ontem, né? Porque ele fala do clima e da vida e dos hábitos. Então a gente de cara já pensa o seguinte: o clima em solo terreno africano, sobre as temperaturas, sobre as aridez, sobre tudo aquilo que tem ali, precisa moldar um corpo que seja extremamente resistente àquele clima. Aí, automaticamente, os hábitos provêm na mudança de conduta. Os hábitos que vivem na família mexem na conduta. E o clima, né, completou completamente ontem. Aí vem ele e diz ainda como, né, uma mãe com dois filhos que nascem em lugares diferentes, vivem de formas diferentes. Pelo menos eu não sei explicar, mas internamente abre uma luz muito grande. Assim. Faz sentido isso que tu tá falando, Jorge. E eu lembrei de uma vivência minha aí durante essas idas a campo, né? Pelo trabalho e tal, muito tempo atrás. Aí eu trabalhei um bom tempo na Bahia, né? E uma coisa que eu reparei, assim, e aí falando mais dessa questão climática mesmo, né? Como as pessoas se adaptam de acordo com a severidade do ambiente, né? Eu peguei lá, trabalhei ali no Vale do São Francisco, então é uma região de agreste, assim, né? O São Francisco corta lá o agreste nordestino, ali a área de Caatinga e tal, então é um clima bem árido, assim, bem severo, né? E uma das coisas que eu reparei é que o dia, né, por conta da latitude, o dia ele começa muito mais cedo do que começa aqui em Florianópolis, por exemplo. E eu achava muito estranho aquilo, né? O pessoal às 5 e pouco da manhã, o sol já estava começando a levantar, o pessoal acordando e os comércios abrindo naquele horário ali das 6 horas, sendo que aqui a gente vai abrir o comércio às 8, né? Então, como essa diferença de grau de latitude ou de ambientes mesmo diversos, eles vão moldando a nossa cultura, né? Vão moldando a nossa dinâmica de viver assim, nos ambientes, e influencia muito nessa questão do desenvolvimento humano mesmo. Não, só acrescentar, se a gente partir do pressuposto que a raça humana surgiu num ponto só da África, a partir do momento que a gente começa a migrar para as outras latitudes, seja por norte, seja por sul, onde as temperaturas são mais amenas ou até mais frias, o corpo também vai se adaptando e vai criando gordura também para poder resistir às diferentes temperaturas, a resistir ao frio, a conservação da própria vida, né? Porque quer queira ou quer não, nós somos uma raça frágil comparado aos outros animais da savana, por exemplo, seja
os leões, os dinossauros, os elefantes, né? Então a gente a gente foi se adaptando à medida que a gente foi se deslocando pelo globo, né? Além da questão climática e física, tem também a questão espiritual. Cada povo, cada sociedade no planeta tem questões morais e espirituais muito semelhantes a ser desenvolvidas. Então, cada povo vem trazendo essas questões específicas de cada um. Então, o Egito tinha uma questão sobre... Eles tinham um autoconhecimento, um autodesenvolvimento na sociedade, mas ainda assim tinham as suas questões morais. Os hebreus, cada povo espalhado pelo planeta tinha tanto questões que eram mais avançadas do que outros povos, mas também tinham coisas muito atrasadas em relação a outros. Hoje a gente já entende que existe uma raça humana só. Na época de Kardec, como ainda o mundo estava muito dividido, ainda não se conhecia o planeta por completo, no sentido da globalização, que ocorreu mais recentemente. Então, os povos eram muito divididos pelas questões morais que os espíritos ali tinham que desenvolver. Só complementando o Luquinhas, né, a gente já viu isso em questões anteriores, mas cada grupo humano que veio, né, das transmigrações, eles vieram com suas peculiaridades e problemas para resolver, né? Então, muito bem colocado pelo Luquinhas. E eles foram direcionados a diversos locais na Terra, onde as condições físicas auxiliariam eles nessa jornada evolutiva, né? Para eles acabaram conseguindo trabalhar um pouco melhor as suas questões. Então, nós tivemos aí os arianos, que acabaram depois, junto com os hindus, formando a sociedade ocidental. Os próprios hindus ali que ficaram na Índia. A gente teve os egípcios, que acho que foram a raça que mais conseguiu mais cedo, né, se desprender aqui da matéria. Tivemos os hebreus, por último, e também é importante sempre lembrar e falar dos povos asiáticos, né? Segundo a literatura, eles vieram de um outro grupo, de um outro planeta, do sistema de Aldebaran, então por isso que eles têm um comportamento moral, né, e até uma características físicas bem distintas, né, do Ocidente. Então, porque eles teria vindo de um outro sistema planetário, né, não de Capela, como veio a maioria da turma aqui do Ocidente, e também tinham silvícolas aqui também que já moravam aqui, já habitavam o planeta. Né? Então, vamos para a próxima questão. 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se de outras raças, novos tipos se formaram. Agora há pouco nós estávamos, né, o Tiago trouxe muito bem essa questão da pluralidade, né, das vidas provindas de outros órgãos. E acho que, para exemplificar bem essa parte, talvez caiba nesse momento o próprio legado histórico que nós temos hoje, que são as pirâmides. A gente tem que pegar a época, o período que estavam ali sendo produzidas elas, e aí abrir o globo, que veja, o Lucas ressaltou muito bem, que a globalização de conhecer o mundo todo é muito recente, de poder estar em todos os lugares de forma muito recente. Agora a gente volta lá até os 1000 anos antes de Cristo, às vezes até mais. Podemos aqui pegar especificamente a data da pirâmide de Gizé, por exemplo. E aí a gente vem aqui para a América do Sul, e ali há construções tão antigas quanto, datadas dos mesmos períodos, e outro fator muito interessante, com a mesma ligação com o sistema
estelar. As ligações, por exemplo, as pirâmides estão ali, bem associadas às Três Marias, né, a posição delas. E se nós chegamos aqui na América, esse alinhamento ele também procede, às vezes com a mesma, às vezes com outras estrelas. E isso é um pouco interessante, porque ressalta isso. O povoamento da Terra ele surgiu em vários pontos com os mesmos conhecimentos, mas cada uma produzindo aquilo que tinha no seu lugar. As pirâmides do Egito elas são muito diferentes das pirâmides que nós encontramos na América, mas os seus significados eram sempre as mesmas, ou túmulos ou ritualísticas. Pelo menos é o que nós sabemos delas até então, porque eu acho que sobre elas temos muito ainda que pesquisar. Pensando lá na época, Jesus tinha o Império Romano, que estava muito forte e expandia as fronteiras e se encontrava com vários outros povos. Então, quando o Império Romano decide então se espalhar, é ali que começa o contato de diferentes povos entre si. Por exemplo, a China. A China, durante muito tempo, foi um império muito fechado em si mesmo, né? Antes dessa época, era muito assim. Aquele povo estava fechado nele mesmo. Aí vem Roma, se espalha, expande fronteiras, encontra os hebreus, encontra os egípcios. E essas misturas vão acabando formando novas sociedades. Ou então aqui, por exemplo, na colonização do Brasil, chegam os portugueses, trazem os escravos, então trazem toda a cultura africana, é claro que muito contida, como uma cultura desvalorizada, mas mais tarde essa cultura também vai se misturando na nossa sociedade. E é esse algo que o plano superior traz para nós. O encontro de várias culturas, cada um trazendo o seu conhecimento, a sua contribuição. Então a gente vai aprendendo com cada uma, umas têm os seus pontos fortes, pontos fracos, e essa mistura, esse encontro de várias culturas é muito positivo. E o plano espiritual sempre conduziu de forma que, de algum jeito, a gente se encontrasse para fazer essa troca. E eu estava lembrando, né? Quando o Lucas leu essa questão, eu estava lembrando do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Lá o espírito Humberto de Campos ele vai relatar toda a ação da espiritualidade por trás ali, né? O espírito Ismael, que é vamos dizer assim, o patrono espiritual do Brasil, ele levanta a bandeira, né? Deus, Cristo e caridade. E aí começa essa leva de imigrações para o território americano, brasileiro, né? E aí toda essa miscigenação de raças, de culturas vão acontecendo até formar o que hoje a gente conhece por Brasil, né? Claro, países vizinhos também, porque a migração com certeza aconteceu também em todo o território americano. Como é lindo ver isso, e o Lucas foi preciso no que ele falou no sentido de a contribuição que a inteligência, né, dessas pessoas que vieram em variadas épocas desse período de desenvolvimento do nosso Brasil, falando especificamente do Brasil, como é lindo ver as contribuições de cada cultura, né? Cada ponto. A gente está no momento de quarta-feira falando dessas religiões de matrizes africanas, por exemplo, né? Então, é uma contribuição social, uma contribuição cognitiva, uma contribuição luminosa, né? Que foi miscigenada dentro de uma cultura que mesclou indígena, que mesclou culturas europeias, que mesclou uma variedade de atributos do conhecimento humano que formaram o que a gente conhece hoje por esse país aqui magnífico que a gente está vivenciando. Letra A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Se a gente fizer um paralelo com os nossos irmãos macacos, a gente sempre menciona que a gente evoluiu dos macacos, mas a gente esquece que a família dos macacos é imensa. Tem os chimpanzés, tem os gorilas, orangotangos, enfim, micos,
E todos são da mesma família, né? Macacos. Então, do mesmo princípio, a raça humana. Tem os asiáticos, tem os ameríndios, os africanos, são tudo da mesma família. Essa questão aqui, acho que até acho que tinha sido comentado já na primeira leitura de hoje, né? A gente tem, eu acho que foi o Lucas que comentou, né? A gente tem esse entendimento que hoje a espécie humana é uma só, né? Mas na época de Kardec, que o Lucas citou, por exemplo, havia muito essa cultura de entender como algo diferente, como espécies ou raças diferentes, né? Então, agora a gente está caminhando para vamos dizer, uma aurora nova, né? Um recomeço de uma terra mais consciente de que a fraternidade que deve reger as relações e não né, o julgamento que eu tenho por um irmão ou outro. É só isso mesmo que eu queria comentar e vamos seguir, pessoal. É interessante que ele precisa abordar, né, o Kardec aqui, ele precisa abordar os temas que eram debatidos na época, né? Essa questão de espécie, enfim, se dizia em raças, né, diferentes, depois a gente subiu o nome que espécie, foi debatido isso, mas é importante lembrar que lá para frente no livro, é interessante que ele aborda essa questão primeiro da questão material, né, da raça humana, da espécie humana e das etnias, mas depois lá na frente ele vai falar, cara, você já foi africano, você já foi europeu, hoje você é brasileiro, você já foi hindu, você já foi um monte de coisa. Então, se a gente olhar somente por essa ótica, né, da ótica material aqui do corpo físico, a gente fica girando lâmpada nessas questões, né? Mas se a gente conseguir sair um pouquinho e analisar pela ótica espiritual, a gente consegue entender e visualizar um pouquinho o quão belo é o processo reencarnatório, né? Porque você vê que se você tem diferentes grupos humanos espalhados em diversas regiões do planeta, e cada região oferece oportunidades de aprendizados diferenciados. Então, isso é que é bacana. Então, por isso que a gente acaba migrando aí por diversos povos ao longo das nossas existências. E cada lugar, cada povo, cada cultura, a gente absorve e aprende alguma coisa e consegue melhorar dentro de si. Então é bem bacana, cara. É o cuidado que a espiritualidade tem de realmente oferecer dentro de um orbe essa pluralidade, né, de culturas e valores diferenciados. E conforme a gente vai evoluindo, é uma coisa interessante, a gente fala muito de globalização, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente percebe que a coisa vai ficando mais homogênea. Né? A gente continua tendo as diferenças, claro, mas as diferenças elas vão ficando mais sutis, né? Elas vão ficando mais, não é mais aquela coisa completamente... Hoje a gente ainda tem algumas diferenças muito grandes, até dentro do nosso próprio Brasil, né? Você vai, por exemplo, lá para a África, tem regiões que são tribais ainda, né? Mas aos poucos vai chegando lá também o progresso, vai chegando, enfim, a globalização, vamos usar esse termo aí, só para entender melhor e mais rápido. E depois a gente percebe que a humanidade está se formando um bolo só, né? Uma coisa só. Então, o Renato que está aqui, por exemplo, com a gente. Ela está nos Estados Unidos. Então tá vivendo uma outra cultura, em um outro país, e tá tudo certo, tá tudo bem. Meus pais também não moram aqui no Brasil. Enfim, e hoje você consegue migrar para qualquer lugar do planeta e aprender. E as coisas estão ficando cada vez mais parecidas, né? Tem algumas peculiaridades lá, tem algumas peculiaridades na Europa, mas você vê que tem já uma semelhança no modo de vida. Então isso é que é bacana, né? Acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai cada vez mais se aproximando e formando de fato uma única família global, para depois, quem sabe, a gente conseguir se integrar à família universal que o Chico sempre falava. Interessante tu trazer isso, Thiago, porque eu estava lembrando do período que eu fiz o mestrado na Bahia. E foi a primeira vez que eu saí do estado e saí do meu estado e fiquei muito tempo em outro local. E de um ponto muito distinto. Lá em Salvador, na época, nós estávamos em 30 alunos fazendo mestrado,
e o mais diferente era eu. Tanto é que inclusive tinha colombianos, né, mas o professor, que é de uma cultura incrível, adoro escutar o Paulo Costa Lima, e ele sempre pegava no meu pé, assim, ele queria que eu falasse. Aí um dia eu perguntei para ele na aula, professor, mas por que alguma coisa que é só comigo? Ele disse, Jordelei, tu é o mais estrangeiro de todos aqui. E a gente gosta de escutar falando. Então a gente não precisa sair do país para a gente ver essa diversidade de culturas e de modo de viver. Aquilo, por exemplo, se nós pegar aqui São Paulo hoje ele abriga muitas pessoas de vários lugares do mundo, não só mais do Brasil, do mundo. Mas mesmo assim, é muito diferente a maneira de uma pessoa que nasceu no estado de São Paulo para uma que migrou para cá, por mais que aos poucos ela é absorvida pela energia do local e vá se moldando. A mesma coisa se eu mudar para Minas. Em pouco tempo eu também vou estar absorvido pela energia de Minas, e aí da energia de Minas ainda tem os municípios dentro de Minas. E tem São Paulo. Por exemplo, se eu vou mais para a região de Barreto, eu vou me moldar para aquela forma. E esse moldar, que a gente diz, eu me adapto muito rápido. O termo é exatamente esse, adaptar-se. Mas a gente não se dá conta que a gente muda além da maneira de falar. A gente vai mudando hábitos internos. Desde a alimentação, desde tudo. E isso vai mudando por completo o nosso corpo. Hoje, quando eu chego no Rio Grande do Sul e converso com muitas pessoas que têm o sotaque, a raiz lá do estado do Rio Grande do Sul, me choca. Nossa, será que eu era assim também? É engraçado isso. E nós nem estamos falando de transmigrações que levam séculos. A gente está falando de movimentos, de alterações que ocorrem no nosso corpo de forma muito rápida e cotidiana. Alimentação, convívio, pessoas que moldam, que mudam. O Jordelei estava falando aqui dessa questão dos municípios, né? Eu estava aqui lembrando, né? Florianópolis é um município de cultura açoriana, né? Aí tu vai aqui, anda 120 quilômetros em direção ao norte e se interioriza um pouco, tu chega a Blumenau. É uma cultura alemã, né? Então, as diversidades estão aí em cada pontinho desses do mapa, né? Em cada município desse espalhado pelos estados brasileiros e pelo mundo também. E o bacana disso é vivenciar essas culturas. Eu falei ali atrás no vídeo das minhas experiências na Bahia, né? Por exemplo, o tempero que eu uso hoje na minha alimentação, que é o coentro, que eu não usava antes de ter ido para a Bahia. E aí gostei tanto do sabor, do cheiro verde, do coentro também em baguinhas ali para colocar na comida. Dá um sabor diferente, né? Essas são as adaptações, talvez, que o Jorge está falando. A gente vai buscando, né, ou colocando no nosso arcabouço de conhecimento e de vivências, essas experiências, e a gente vai levando para a nossa vida. Então, vamos para a próxima pergunta. 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Eu acho interessante porque essa chamada de atenção que os Espíritos dão acontece no livro todo. O tempo todo os Espíritos falam isso. Ou a gente leva para o sentido literal, ou você já fez essa pergunta? Alguma coisa assim. É muito interessante essa repetição, porque os Espíritos mostram que eles acompanham o trabalho de uma forma completa. E falar sobre essa questão da significação literal é interessante, porque mostra que eles têm uma maturidade muito grande para poder trazer esse conhecimento para nós em figuras de linguagem. E hoje a gente pensa
pensa lá na forma como Jesus falava nas parábolas, e hoje a gente faz essa interpretação das parábolas, sair dessas histórias e trazer o sentido moral por trás, mas ainda assim a gente não consegue algumas vezes sair desse sentido literal. E os espíritos explicando que essa questão de sermos irmãos é pela nossa essência, por sermos todos espíritos e filhos de Deus, é muito mais interessante do que pensar em sermos irmãos por sermos de uma mesma raça. Porque isso é uma questão material. E na hora que eu morrer, eu vou deixar de pertencer àquela raça. Então, trazer essa questão de irmandade, de fraternidade, no sentido da essência espiritual que nós somos, é muito mais elevado. Se a gente fizer um teste de paternidade aqui, 100% vai dar positivo para o nosso Pai, seu mesmo, que é Deus. A única diferença é que a gente está em estágios diferentes de evolução. Tem gente que está em estágio semente, tem gente que já é uma árvore, tem gente que gosta de coentro e tem gente que gosta de ciro verde. São estágios diferentes de evolução, mas somos todos filhos do mesmo Pai. Interessante isso, cara. Veja, se nós pegarmos que no nosso trabalho no Portal Paz, a gente abre uma live, a quantidade de perguntas iguais que chegam e que já foram inúmeras vezes respondidas. Quando nós estamos no fluxo de selecionar perguntas, muitas vezes a gente pode até ficar assim, de novo essa pergunta, nossa, mas isso já foi tão falado, tão respondido, né? E ainda tem a situação das pessoas levarem tudo ao pé da letra. Eu lembro que em inúmeras ocasiões as pessoas chegavam para mim e diziam: o mentor me falou isso, depois de uma palestra ao vivo, né? Ele vinha lá, ele respondia, as pessoas: o mentor me falou isso. E eu ficava pensando assim, nossa, mas isso não é do perfil do mentor responder desse jeito. Aí eu chamava outras pessoas, você lembra que foi respondido tal coisa? Sim, ele respondeu isso. Completamente diferente do que a pessoa havia interpretado, entendido da resposta. E aí eu ficava num dilema muito grande, mas então, o que é? Aí vem a própria espiritualidade, diz, é o nível de entendimento de cada pessoa. Ela escuta a resposta diante da sua dor e da sua aflição. Então a gente não pode alterar isso. Então, nesse ponto é muito interessante, porque se nós levarmos tudo ao pé da letra, a gente vai deixar de passar muita coisa bonita ao nosso entorno. Ontem, por exemplo, aconteceu, eu fui a Guarulhos aqui palestrar. E eu saí de casa às 6h15, feliz da vida. Vou chegar cedo, vou organizar tudo, né? Vai dar para gravar, vai dar para fazer tudo, conhecer o local. Eu nunca peguei tanto engarrafamento, tanto acidente, como ontem. Eu cheguei 4 minutos atrasado. E aí, quando eu cheguei lá, já estava na oração inicial e o pessoal enrolando para que eu falasse. Por fim, não consegui gravar, não consegui fazer um monte de coisas. E apavorado, porque eu não conseguia entrar dentro da energia que eu queria para a palestra. E aí, quando eu entrei no salão, eu olhei, tinha uma foto muito grande de Jesus, e o tema era Jesus. E aí eu olhei para ele mentalmente e disse: que seja feita a sua vontade. Cruzou um arrepio tão grande por mim, pelo meu corpo, que dali para frente eu não sei mais nada do que aconteceu. E então, quando a gente leva ao ponto, né, a literalidade, não sei se esse é o termo correto, de uma frase, de uma pergunta, a gente está deixando de ver um espectro de cores muito grande, que poderia trazer muitos esclarecimentos para nós. Claro que nós levarmos, às vezes, ao pé da letra, algumas coisas nos protegem, porque a minha palavra contra a sua palavra. Você falou isso.
E aí a gente se segura. Mas veja que esse se segurar, quando a gente parte e dizer, não, mas é a tua palavra contra a minha, você disse isso, nós estamos ignorando um monte de situações ao nosso redor para nos defender, demonstrando um estágio evolutivo da nossa vida, colocando-nos numa condição de evolução moral e espiritual muito acentuada, da qual eu, acuado, eu me defendo em cima do argumento que possuo. E nesse período de Kardec existia muito isso. Era a palavra, as dúvidas de Kardec, né, aos espíritos, diante de uma sociedade que vivia um período de transformação muito grande, então ele precisava se ater às palavras e não às ideias. Porque ele seria combatido com as ideias. Meus nobres, que a luz do Cristo ilumine sempre todos os nossos corações. Os corações que ficam na matéria, os corações que ficam, a sede do coração que fica em cada um dos corpos espirituais, dos quais também somos possuidores. Que este fim de semana, ou que esta semana, seja apenas repleta de inúmeras bênçãos na vida de todos vocês. Nós aqui do Portal Paz, essa equipe que está empenhada nesse trabalho, deseja um abraço muito especial e uma vida muito plena a todos vocês.